Eu achei que ficou muito grave, tipo assim. Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Colossenses? Vamos lá. Colossenses capítulo de número 1. Ah, Jesus. Ô João, como é que é o negócio aí? Cadê João? É Cristo. Seguimos? Nenhum. Amém, amém. O Arthur, fica de olho aí. João aí para nós, tá? De olho nele aí. Colossenses, capítulo 1. Senhor Jesus. Essa semana foi boa demais, irmão. Até hoje de manhã, a gente estava dependendo quem seria o profeta. Se era eu ou Nilton. O negócio estava ficando bom pro meu lado. Eu tentei escapar da conferência de jovens, não teve jeito. Tentei escapar da mensagem essa semana, também não teve jeito. Tá ficando bom, mano. Tá ficando bom. Graças a Deus. Hoje de manhã, na hora que aí mandamos mensagem um pro outro, foi o Nilton, quem tá melhor que o outro aí? Aí o Nilton falou, não, irmão, é você mesmo. Então tá bom, meu corpo estava mais firme aí deu para vir. Muito bem. Irmãos, a mensagem, o título da mensagem, nós estamos na mensagem número 11. O apóstolo, né? O dispenseiro do mistério de Deus. Mas aí, a nossa intenção nessa noite, nessa comunhão dessa mensagem, nessa palavra, é a gente aproximar a nossa experiência desse sentimento e desse encargo do apóstolo. Né? Não olharmos apenas essa responsabilidade como a responsabilidade do Pedro. O Senhor tem colocado o nosso irmão à nossa frente, Ele tem direcionado o falar dele em toda a terra através do nosso irmão Pedro, e nós precisamos nos considerar, né, cada um cooperadores desse irmão. Né? É fato a gente lembrar que o cristianismo hoje tem muita coisa, irmãos, tem muito fermento, muita mistura, cada coisa mais horrorosa do que a outra. E toda vez que a gente vê certos acontecimentos que não venham acontecer conosco, eu fico lembrando do Evangelho de Mateus 7, que fala que naquele dia, muitos vão chegar diante do Senhor e falar, fizeram várias coisas, expulsaram demônios, operaram milagres, operaram cura, e o Senhor ele fala assim, vou dizer explicitamente, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Mas graças ao Senhor nessa noite, nós cremos, irmãos, que cada um de nós foi chamado de uma maneira específica, e o Senhor de fato tem produzido em nós um coração puro, um coração que anela pela vontade dele nessa terra, livre de toda religião e toda contradição que está relacionada às questões humanas. Né? Então aí, no capítulo 1, né, a partir do versículo, os versículos que nós vamos usar, o 24 ao 29, nós vamos lê-los, depois a gente vai entrando em alguns pontos. Bom, vamos lá, os irmãos um versículo, as irmãs o outro na sequência. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu vou ler junto com as irmãs, por causa daqui, né? De acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Senhor Jesus. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. E é também o coração e o encargo do nosso irmão Pedro. E precisa ser também o nosso coração, o nosso encargo também. Nós precisamos ter esse mesmo desespero. E no alimento diário essa semana, então a gente viu alguns pontos, mas antes aí, nos versículos que antecedem esses que nós acabamos de ver, até na hora que a gente estava no início aqui, o Celso lembrou desse versículo, sobre nós somos transportados, não é, para o reino do Filho do seu amor. Mas que esse transporte pudesse ocorrer, teve que acontecer alguma coisa antes. Nós tivemos que ser libertos. Olha, ele nos libertou, versículo 13, né?
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma coisa é o Senhor ter te libertado, outra coisa é Ele também ter te transportado. Mas isso é posicionalmente. Agora precisa ter disposicionalmente. Ou seja, eu preciso ter a disposição de assumir essa libertação e essa transferência de fonte. Nós não temos que imitar as coisas deste mundo. Nós acabamos de louvar aqui. Quem que é o nosso general? É Cristo. Está vendo, irmãos, como que é rico isso? A vida da igreja, ela mostra que Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Senão, se ele não for o centro, tudo que nós fizermos vai ser em vão. Então, a vida da igreja, o próprio termo vida da igreja, é um viver de realidade. Como aqueles que dispensam o mistério de Deus, que é Cristo em nós. A esperança da glória. O que nós falamos para as pessoas quando nós oramos por elas? Nós estamos transferindo para elas uma revelação de um mistério, de que Cristo é a esperança para elas, para transformar as suas vidas, para mudar o seu viver. É isso que nós fazemos o tempo todo, quando nós oramos e intercedemos por essas pessoas. E aí, o versículo de número... o versículo 14 fala, né? No qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, o Senhor nos tirou, nos redimiu e também limpou nossa condição de pecado. Só que isso aqui é preciso ser feito todo dia. Porque por natureza nós somos pecadores. Às vezes tem hora que parece que eu não sei a experiência de vocês, mas tem hora que parece que a gente até é incrédulo. Se não alimentarmos a palavra. Por isso que olha só, quanto que a gente está sendo falado aí, né? Quanto tem sido enfatizado para nós a questão do falar profético, a questão da imersão na palavra. Se nós não entrarmos, não realmente usarmos essa prática de imergir para dentro da palavra, irmão, nós vamos ficar de forma superficial. Aí qualquer coisa, qualquer turbulência, qualquer balanço pode nos enfraquecer e nos distanciar. Um vento de doutrina, uma situação qualquer, né? Mas o Senhor tem usado de misericórdia conosco, né? E aí, por que acontece essa mudança? Quando a gente mantém o foco. O foco está aí no 15, Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Então, os nossos olhos têm que estar com o foco bem alinhado. Os irmãos viram aqui que o hino tem hora que sai fora aqui, né? Dependendo do tamanho ali, aí o projetor aqui, na hora que, se você afasta ele um pouquinho, encaixa direitinho. Se você puxa para cá, aí ele vai e extrapola ali o limite ali, né? Se o foco não estiver bem adequado, vai acontecer umas coisas assim. Você vai ficar meio com algumas decisões distorcidas. E aí pode ser que você vai conseguir reagir ou não. Então a gente precisa ter um foco bem definido, né? Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então isso tem que ser declarado para mim todo dia. Minha vida é para quem? Por que eu fui criado? Nós temos que lembrar disso, né? O tempo todo. Hoje, amanhã, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas hoje, o dia que se chama hoje, ao ouvirmos a voz do Senhor, não podemos permitir que o nosso coração, de alguma forma, venha endurecer. E a poeira é uma coisa sutil. Teve um dia que a gente estava até lembrando, né, o Celso sofreu aqui no dia que foi liberar a mensagem, que tinha uma camada de poeira, a gente que estava mais ou menos no nível assim, a gente via direitinho, né? Hein, Tony? Tony é mal demais. O rapaz tinha uma poeira ali. A poeira ela é muito sutil, você, dependendo da posição, você não vê, não. Ele estava aqui em cima, aqui, eu acho que não estava percebendo, mas a gente, no nível aqui, estava vendo, né? As coisas na nossa vida acontecem assim, irmãos, de forma sutis. Então a gente precisa ter uma definição clara de que todas as coisas da nossa vida estão relacionadas com o Senhor. Nada é por acaso. Na hora que eu falei aqui a questão de ter a mensagem, né? A gente fez uma troca essa semana por causa de um sentimento para a semana que vem. Mas aí acabou que teve essa mudança. E a conferência de jovens, o Nilton, na hora que me ligou, até então era a Gleice que iria com os meninos, né? Mas aí não deu para ela ir, teve umas situações. Aí ele ligou para mim falando desse jeito: irmão, nós conseguimos o carro, mas vai depender da sua disposição. Horror, sabe? Você vê? Depender da minha disposição. Eu falei: irmão,
que nós vamos falar, hein, Marisa? O que eu ia falar? Não vou. Eu não vou. Onde se viu um trem desse, né? Eis-me aqui, né? Irmãos, é isso que nós... O Senhor espera isso. Era o Nilton que estava no telefone, não é isso? Nilton que estava falando comigo. Mas na hora que falou assim, depende da sua disposição, eu já não estava ouvindo Nilton mais. Não estava ouvindo Nilton mais. Então é isso que nós precisamos atentar, porque nós estamos aqui na vida da igreja, irmãos, né? Marido, esposa, filhos e tudo mais, mas até que momento... Por quê? É necessário nosso aperfeiçoamento. O Senhor Jesus fez assim com ele. Ele foi aperfeiçoado dessa forma. E nós também o seremos, no dia a dia. Então, o viver da vida da igreja...
vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em. Então vamos lá. Senhor, olha para quem foi ele jogou o Pai. Para enviar para cada um de nós o quê? O Consolador. E esse Consolador vai estar como? Para sempre conosco. Para sempre. Não é só de vez em quando. Os momentos mais simples, os mais complexos, é sempre. Por isso, irmão, nós temos que atentar para isso. Porque às vezes nós esquecemos desse sempre e queremos tomar decisões de forma natural. Aí vai vir reflexo. Quando nós tomamos as nossas decisões baseadas no governo de Deus, na direção dele para a nossa vida, mesmo que às vezes, aparentemente, nós estejamos tomando uma atitude meio que equivocada, mas o Senhor vai nos guardar. Ele vai nos livrar. Quer um exemplo prático na Bíblia? Davi. O homem seguiu o coração de Deus. Quantas atitudes que ele teve complexas, mas ele se arrependeu e voltou o coração de Deus. Nós não precisamos ir ao extremo. Por outro lado, nós tivemos Salomão, um homem sábio, o homem mais sábio de toda a terra. Olha o que aconteceu com a Israel depois do convívio dele com as pessoas, com as mulheres que ele foi tendo. Aquele vínculo de Salomão, ele pode ser bem alinhado conosco. À medida que nós vamos viver nessa terra, se nós não alinharmos bem o nosso coração diante do Senhor, outras coisas vão entrar para dentro dele. Outras coisas vão entrar. E o inimigo sabe o que a gente gosta. Oh, ele é bruto, ele conhece. Enganou lá atrás, lá no Jardim do Éden. Não vai nos enganar? Por isso nós precisamos manter esse frescor desse vínculo constante. Constante. Para sempre convosco. Aí o 17 fala assim, ó, o Espírito da verdade. A gente sempre fala isso, né? Bom, a maior parte desse alimento diário é azul. Estou falando a verdade, que é também uma realidade. A verdade para nós, irmãos, é um viver de realidade. Nós vamos trabalhar, vamos fazer as nossas atividades do dia a dia, mas nós não podemos esquecer de quem somos, a quem pertencemos e o que nós estamos fazendo nessa terra. Os irmãos, de vez em quando, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas de vez em quando eles estão mandando uns vídeos aí, falando assim, daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de você mais. Aí eu estou assim, uai, é? E aí fala um negócio lá interessante mesmo, que eu não sei o nome do meu bisavô, não sei quem que é, não. Você sabe, Tony, bisavô seu? Eu também não sei, você acredita? Bisavô meu, eu não sei. Avô, eu sei. Avô, a gente tomou benção, né? Benção, avô. Bisavô, a maioria não conheceu bisavô. Pode ser um ou outro que você conheceu algum seu, Bebel? Bisavô? Então, eu não. Eu sei que eu sou tatarané de índio. Mas nem sei para que lado que estava esse negócio. Então nós, olha bem, passa tudo rápido demais, irmãos. Mas quando nós aplicamos à nossa vida a palavra da verdade, que é ter um viver de realidade, isso vai ser constante, vai ser eterno. Está sendo registrado no livro da vida. Olha como que é gostoso isso. Então o Senhor precisa dar essa graça para nós, para a gente não viver uma vida meio que de fantasma. Igual o crente ninja. É a mesma hora que você acha que está e não está. É uma fumaça. Puf! Sumiu o crente. Pronto. Será que nós somos... nós diante do Senhor hoje, nós estamos assim? Na hora que o Senhor nos procura, cadê? Aí, pum! Como é que vai ser? Então, que o Senhor possa nos produzir dentro de nós essa realidade, porque, o mundo não recebeu. Hoje o Evangelho tem sido pregado, irmão, de forma, assim, avassaladora. O Evangelho está sendo pregado. Em contrapartida, as heresias têm se levantado. Então, por isso que o Evangelho do Reino ele tem que realmente ser propagado. Nós não podemos perder tempo mais. As oportunidades que tivermos, temos que orar para as pessoas. A esfera, o ambiente vai aparecer. O que nós não podemos é esperar. Eu vou esperar mês que vem para sair para pregar o Evangelho. Ou próximo. Amanhã. Nós carregamos a telha, né, Toninho? Então, nós não oramos para ninguém, né, Toninho? Naquela hora lá, tá querendo quebrar a telha na cabeça de de raiva já. Porque é tanta telha, irmão, que, nossa, pai, pelo amor de Deus. Eu nunca vi tanta fumaça, capoeira assim.
E achando que ia ficar bom, o que deu? Aí, e tinha um irmãozinho que no início lá, ele é um irmão da Assembleia de Deus, né? E a gente vendo, e a gente rindo, né, Tony? Gente rindo, brincando, chateando a cara do outro lá e tal. Toninho, quantas telhas você carregou mesmo? Não, Cláudio toda hora ele sentava ali e falava, carreguei 1.800 telhas. Foi? Foi que o caminhão tá lotado, meu pai. Não é possível que essas telhas desceu todas sozinhas assim, não. Aí daí a pouco chegava Toninho, não, eu carreguei. Quem? Toninho pegou a cadeira e sentou ali. Não, eu vou ficar aqui para contar. Vai contar o quê? As telhas ou as viagens que nós estamos dando aqui? E aí, irmãos, essa foi a esfera que a gente tava, sabe? Aí o irmãozinho, depois, na hora que terminou tudo, né? Aí eu fui fechar o local aqui, ele estava lá tomando água lá. Aí ele falou assim, irmão, eu nunca vi um ambiente alegre assim, não. Vocês, todo mundo descontraído. E assim, todo mundo brincando, todo mundo alegre. E não teve oração assim de, vamos orar. Não teve nada assim não. Mas a expressão, o jeito, vou chamar Jesus para você. Jesus vai te pegar, pô. Você fica riado aí para você ver. Essa cadeira sua vai quebrar, depois você vai ver o que vai dar esse trem. Fica Eli, sacerdote. Na hora que você cochilar e cair, você vai ver. Irmãos, e assim, ó, aí ele saiu, né? A gente sabe que o cristianismo prende muitas pessoas ainda, né? Mas ele falou comigo, passando aqui, ó. Ô, irmão, quais horários são os cultos de vocês? Aí falei para ele os horários, eu vou trazer minha esposa, eu quero que ela conheça essa igreja de vocês, esse ambiente é gostoso demais. Ele é da Assembleia, lá da parte lá de Assembleia, lá para cima, lá do Cruzeiro Celeste, né? Eu creio que uma hora possa ser que ele venha, né? Mas aí a gente vê, irmãos, um ambiente, a esfera. Então, o que nós precisamos é manter esse frescor dentro de nós. É um privilégio para nós a gente poder desfrutar do Senhor, junto com os irmãos. O Cláudio chegou, ele chegou embrulhado, né? Eu pensei que ele não ia ajudar meu irmão. Ele chegou com a blusa lá de chapeuzinho, parecendo aquela blusa de chapeuzinho vermelho, de faculdade. Eu falei assim, o Cláudio não vai ajudar, né? Vai vir aqui só para supervisionar mesmo, né? Mas daqui a pouco ele embolou. Nilton chegou, irmão, todo social. Todo social. Foi Nilton, não vai ajudar. Eu falei, não vai. Irmão, daí a pouco ele estava todo enrolado. Por isso que ele está enrolado até agora. A poeira pegou para cima dele. Irmão, se Edivane. Eu falei, ainda bem que você está solteiro, Nilton. Se Edivane tivesse aqui, você estava morto. Você ia chegar com essa roupa na sua casa desse jeito. Irmão, você estava com uma roupa lá, uma de... meio que... não é lã, não, mas é... Ou tem pegou uma poeira, Rose, que na hora que Edivane ver essa blusa, nós vamos ter que orar muito para ele, viu, Celso? Tem que orar muito para Nilton. Ver se aquele amor vai perdurar ali, porque o negócio vai ficar bravo lá dele, viu? Irmãos, é esfera. Mas é que estava todo mundo junto, todo mundo servindo junto. A gente estava servindo os irmãos, servindo a igreja. Isso muda a nossa esfera de vida. Nós temos que ser colocados dentro dessa realidade, irmãos. O que é a nossa vida sem esse viver? Igual hoje vai ser convocado novamente, né? A questão do serviço de crianças. Os irmãos vão dar o aviso, né? Retomar o serviço. Os irmãos, eu creio que também viram aí uma mensagem do Miguel lá para Itaúna, lá na igreja de Itaúna, uma conferência micro-regional que teve lá, né? Falando o que era a gente antes da pandemia e depois, irmãos. Nós estamos precisando retomar o nosso viver, o viver normal da vida da igreja. Onde quer que estejamos. Na reunião, vamos servir o Senhor. Na minha casa, vou servir o Senhor. No meu ambiente de trabalho, vou servir o Senhor. Nós não podemos esquecer o que nós somos, quem nós somos. Assim como Pedro tem esse cargo nos ombros ali, ó, de dispensário do mistério de Deus, cada um de nós também temos essa mesma incumbência, essa mesma responsabilidade. Então aí esse versículo, ó, o mundo não pode receber. Por quê? O mundo não vê. Aí, e eu vi. Lembram do próprio apóstolo João lá em Apocalipse? Ele não apenas viu, mas o que ele fez? Ele também teve uma outra experiência. Ele testificou. Então nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar essa mesma condição, né? O mundo não vê, nem o conhece. Agora nós o conhecemos. Por quê? Ele habita conosco. E ele está em nós. Nós temos que traduzir. Isso é a questão de dirigir na palavra. Nós temos que traduzir isso para nós. O Senhor habita em mim. E ele está em mim. Nós temos que ter essa segurança, né? Essa mesma
disposição. Mas aí, por um outro lado, Gálatas, vamos lá, Gálatas, olha o risco que corremos. Ó, Gálatas capítulo 5, o versículo, né, que a gente tinha mencionado lá de Colossenses, que o Senhor ele nos libertou do império das trevas, né? Tem duas coisas que são meio que parentética. A palavra liberdade e a palavra libertinagem. É importante que a gente saiba o seguinte: em Cristo nós somos libertos. No mundo é libertinagem. Em Cristo, libertos. Liberdade. No mundo, libertinagem. Por quê? É a vida natural. Em Cristo ele produz libertação para nós. Por isso que ele nos libertou. De quem? Desse império que está aí. Essa liberdade que o mundo fala toda aí é a libertinagem. Por quê? Pode fazer o que quiser. Cada um toma a sua decisão. Eu vou na reunião no dia que eu achar que devo ir, ou eu faço isso do meu jeito, ou eu faço daquele jeito. Bom, a liberdade nós temos, né? Aí, o versículo 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo... Permanecei, pois, e não vos submetais de novo. Estão vendo aqui o risco que corremos de ficar preso novamente? Mas o Senhor não me libertou? Sim. Mas aqui tem uma advertência. Se eu não permanecer firme, eu posso correr o risco de me submeter de novo. Não tá vendo como que é o termo aqui, ó? Submeter. É obedecer, receber aquela direção de novo do mundo. E o mundo é o seguinte, tem 3 esferas. Mundo do sustento, mundo do pecado e o mundo da religião. Então esse mundo pode nos pegar dessas 3 formas. É isso que nós precisamos atentar. Aí o versículo 13 está aí, ó, pertinho, ó, mesmo capítulo, ó. De novo ele fala, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião a ser diante servos uns dos outros pelo amor. É manifestar Deus, né? Quando nós temos essa essência de Deus dentro de nós, aí sim, irmãos, aí nós vamos servir uns aos outros. Se não tiver esse amor, essa realidade, desse vínculo, nós não vamos conseguir. Por isso que o Senhor tem que nos ajudar nesse princípio, né? Romanos 8. Romanos 8, versículo 6. Às vezes a gente acha assim, isso é difícil de acontecer. Não, isso é fácil, rapidinho. O versículo 6 fala aí, ó, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida. Quem que faz essa comutação aí? A nossa mente. Ela lidera a alma. Então, se ela vai para o espírito, vida e paz. Mas se ela vai para o outro lado, aí vem as condenações. Aí vem as fraquezas, as barreiras, né? Por isso que a gente precisa pedir ao Senhor para nos ajudar. Aí mais para frente um pouquinho, Romanos 12, tem aquela questão da consagração, né? O versículo 1 lá. Paulo rogando, ó. E Paulo, nessa hora, ele fala assim, ele já nem usa nenhum outro artifício, mas ele usa uma coisa bem prática e real para a nossa vida. Por quê? Eu só posso ter essa condição de me consagrar baseado na misericórdia de Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. A Bíblia mesmo já mostra para nós, não depende de quem quer ou de quem corre. Mas é de Deus usar de misericórdia. Então tá aqui, ó. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ó, tem as 3 esferas aí, ó. Vivo. Nós estamos vivos. Santo, separado. E agradável a quem? Tá vendo? É isso aí. É isso que a gente tem que atentar, né? E o 2, e não vos conformeis com esse século. Quando ele fala, ele joga essa colocação, é porque o que está antes ali é o século. Ele tenta tirar essa consagração, ele tenta tirar essa entrega, fazendo várias outras coisas. Nos tirando dessa dispensa rica, grandiosa,
onde temos Cristo como suprimento de todas as riquezas insondáveis para dentro de nós. Aí ele quer nos tirar disso. Então aí no versículo 2 ele fala, não vos conformeis com esse século, com essa era, a era atual, né, o presente momento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um desafio que nós temos todo dia. Por isso que Hebreus capítulo 1, vamos lá, Hebreus 1. Todo dia temos esse desafio. Versículo de número 3. Como que a gente vai poder ser preenchido, então, com essa realidade de vida, com essa renovação que vai nos livrar dessa conformação que o mundo hoje está tendo do cristianismo? Igual, eu não sei, irmão, se vocês já pensam, mas eu teve uma vez que eu falei assim, Senhor, mas como é que pode, né? As pessoas pegarem a Bíblia e falar cada heresia. Eu falei, meu pai. E a gente fica vendo assim como que as pessoas estão abusadas. Não é ousada, não. É abusada. Eu assim, eu sou meio... na hora que olha assim, eu já fui. Então eu já fico pedindo, Senhor, me guarda. Porque a minha reação, ela vai antes do que eu falo. Dependendo do que eu vejo, na mesma hora... Teve uma reunião que a gente teve uma vez num restaurante. Aí eu estava de frente para uma situação lá. Na hora que eu vi o trem, na mesma hora, eu já falei deixa eu mudar de lugar aqui. Porque a minha reação é rápida. E aí nós estamos diante de uma esfera hoje conturbadora. Por isso que esse versículo aqui mostra para nós. Ó. Versículo 3. Ó. Ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados. E assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, isso é rico demais para nosso viver diário. Nós temos alguém dentro de nós que é o esplendor da glória. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ó, e aí quando a gente vê Efésios, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Mas ele só vai fazer isso conforme o quê? Conforme o poder dele que opera em nós. Aí, ó, é a palavra do seu poder. Por isso que nós temos que imergir, entrar na palavra, mergulhar. O rio da água da vida, né? Tá ficando louco, pulando o rio, sai pegando fogo, né? Esse trem aí, ó, vai embolando, irmão, vai embolando. Pegou fogo, não tem problema não, queima aí, né? Podemos ficar no banho-maria, né? Bom, Colossenses 1, de novo, vamos... Aliás, Efésios 3. Eu vou aqui por causa do tempo, tá? Efésios 3. Efésios 3. Deixa eu ir nele aqui. Aí, versículo de número 1. Olha o encorajamento que a gente recebe aqui de Paulo, né? 1 e 2, ó. Por esta causa. É tudo isso que está falando aí, ó. Então, hoje nós temos uma causa. Nós temos um propósito. Nós temos uma visão. Nós temos uma direção. E é por essa causa que Paulo fala assim, ó. Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, assim como o apóstolo, ele tem dispensado essa graça de Deus para nós, nós temos também, não apenas esse direito de desfrutar dessa graça, mas de termos esse viver direcionado para dentro daquele propósito que foi já pré-estabelecido para nós. E olha como que é gostoso isso aqui, ó. Prisioneiro de Cristo Jesus. Então, tem duas prisões nessa terra. Nós já fomos libertos dela. E nos tornamos agora prisioneiros em Cristo. Então, fora de Cristo tem uma outra prisão aí. E a turma está nela. Quem está fora de Cristo está preso. Está lá. Está no cativeiro. Está lascado. Mas nós estamos aqui, ó. Graças ao Senhor, somos prisioneiros de... Irmãos, não podemos esquecer disso. Assim que se levantar, lembra de quem você é. Lembra onde você está. Porque o diabo vai ficar à nossa volta, irmão, tentando arrumar encrenca para nós. Situações da nossa vida. Ele vai tentar, mas ele está preso.
Por causa da presença daquele que é todo poderoso está dentro de nós. Só que nós temos que acionar. Essa presença, ela é acionada constantemente. A mente, ela precisa ser lembrada. Nossa mente esquece fácil. Eu tô com um problema agora, porque tem hora que eu tenho que pôr minha chave sempre no mesmo lugar. Tem hora que eu fico em desespero, cadê minha chave? Perdi ela. A chave tá no bolso. Aí eu tô com esse trem agora, Mateus, para variar, ele fez 25 anos hoje, mas fica assim, rapaz, tá ficando velho. Falei, eu e sua avó, para deixar de ser bobo, né? É ordinário, ele é desse jeito, tá ficando velho. Irmãos, nós temos que lembrar para nossa mente, constantemente. E ainda mais, quanto mais tempo nós temos, o risco é maior de nós confiarmos em nós mesmos. Acharmos que nós somos capazes. Que nós já temos treinamento. Ô Celso, quantas conferências, hein? Sangue de Jesus. Quantos treinamentos? Como é que eles falam? É curso de teologia, né? Nossa, se fosse falar cada conferência, para traduzir para teologia, curso nosso lá, hein? Eu vou lá desde 92, vocês iam antes de mim. Cildo, acho que foi antes de mim lá. A primeira vez que eu fui na instância foi em 92. A primeira vez que você foi quanto, Sãozinho? Eu sei que antes, teve um ônibus aí que foi com uma turma para lá. Então, aí. Tô vendo. Aqui, não é só eu que tô esquecendo a chave também, não. É demais. E é isso, irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor para nos dar essa graça, né? Da gente ter esse cuidado dele. Aí o versículo... ao versículo 3, ó. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então nós, irmãos, já conhecemos esse mistério. O que o apóstolo tem dispensado para nós, né? O Senhor já revelou tudo para nós. Nós já temos isso bem claro para o nosso viver, né? Romanos 8, versículo 18. Vou ter que dar uma pulada aqui para frente por causa do tempo, tá? O tempo aqui tá meio bravo. Aí nós até louvamos, né? 8:18. Porque para mim, tem por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, na verdade, o que acontece? Desde quando a humanidade, ou desde quando o homem caiu no pecado, o diabo tem tentado distorcer a realidade do homem, levando ele sempre para as coisas mais fáceis. E as coisas mais fáceis são as que nos levam ao ambiente de maior derrota. A gente quer tranquilidade, irmão. Ir para conferência, a gente não fica na cama que é igual a gente. Eu sempre demoro 1, 2, 3 dias para acostumar. E dependendo do motor que está dormindo lá perto de mim, tem uns motor diferentes. Tem uns V8 lá que vocês não conhecem não, tá? Sangue de Jesus tem poder. Tem uns negócios diferentes lá. Celso está tranquilinho agora. Ele arrumou um mergulhador e ele tem um aparelho titular. Celso não tem esse problema não. Mas tem uma turma lá que é privilegiada. Sangue de Jesus tem poder. Aí a gente até acostumar, né? Mas depois que aí o ambiente é gostoso, irmãos. É muito bom. Então já fica encorajamento, conferência de setembro, onde já está reservado. Vocês vão tranquilinho, se faltar vaga, nós colocamos no porta-mala. O porta-mala é grande, tem espaço, com força. Tem um irmão lá, o irmão de São Domingos do Prata, ele já pediu, irmão, eu preciso de um lugar mais espaçoso. Eu falei, beleza, porta-mala. Vai junto com o pneu de reserva. Direitinho, vai chegar bem engomadinho lá, tranquilo. Irmãos, é bom demais a gente poder ter tá junto com os irmãos, né? Aí nós sabemos, sim, as situações vão vir, mas é para nós sermos aperfeiçoados. O Senhor, Ele permite. E quem quer gripar? Eu não quero gripar, não. Mas Ele permite, para nós sermos aperfeiçoados, né? Um exemplo assim, pequeno, né? Em vista do que é, né? Mas aí, 2 Timóteo, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 9. Olha como que era o que o apóstolo passava, né? Aí Paulo descreve aqui, ó.
pelo que estou sofrendo, até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está. Então, irmãos, aí, ó, a palavra não pode ficar presa. Hoje nós temos todas as possibilidades de pregar o evangelho. Eu não sei a quantidade de livros, de kits que a gente tem aí, né? Mas eu sei que tem um bom número de kits que a gente pode estar pegando aí com a tia Ana para pregar o evangelho, ó, né, no ambiente de trabalho, onde você estiver. Então hoje tem muita possibilidade para a gente não permitir que a palavra fique algemada, né? Por esta razão, tudo suporto. Mas por causa de quê? Por causa dos eleitos. Tá vendo? E a gente não sabe quem que é o eleito, mas estão aí. Para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então aí, ó, se já morremos com o Senhor, vamos viver com ele. Não é isso? Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se perseverarmos, perdão. Nós se perseveramos. Também com ele reinaremos. Se o negamos, aí dá um B.O. Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, olha só, até isso, né? O Senhor é fino, né? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha os olhos do Senhor para conosco. Mesmo na nossa infidelidade, ele ainda permanece fiel. Esses são os olhos do Senhor. Então, irmão, nós temos que bater né, na cara de Satanás quando ele vier nos acusar. Ah, que você não foi na reunião, você não isso, você não aquilo. Aí você bate nele, fala lá, ó rapaz, vai, da onde você volta, vai, da onde você veio, volta para lá. Vai para lá em nome de Jesus. Volta do buraco que você veio lá, rapaz. A minha vida é consagrada a um Deus que é fiel. Mesmo eu sendo infiel, mas o meu Deus é fiel. Ó Senhor Jesus. E Ele é fiel para nos firmar e fundamentar naquilo que Ele mesmo preparou para nós, né? Por causa do tempo aqui, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Está pertinho aí. Nosso Senhor Jesus. Paulo, ele, usando uma referência prática aqui de Paulo, apóstolo Paulo. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, nós estamos buscando a aprovação de quem? Está vendo aqui? Ah, mas é assim e tal. Tem tudo isso aí fora. Muitas coisas acontecendo. Mas o nosso coração, dentro de cada um de nós, nós estamos buscando a aprovação de quem? Ah, mas fulano, ciclano, isso, aquilo. Você está buscando a aprovação de quem? O mundo é injusto. Nós estamos vendo aí, ó. No meio político, essas coisas todas estão acontecendo aí. Na sociedade. As coisas negativas, as particularidades. A melhor forma de destruir uma nação é você criar particularidades nela. E hoje está só isso. Estão acabando com tudo, com família, com tudo, por causa disso. Cada um tem as suas particularidades. O branco quer defender o lado dele, o negro quer defender o lado dele, o cor-de-rosa quer defender o lado dele também. E aí vai, tem toda aí. Tem tá virando uma bagunça. Então, nós buscamos a aprovação de quem? Eu quero ser aprovado por quem? Irmãos, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa propriedade é forte demais. Pode chegar aquele cardeal lá do TSE ali, ó, para impor qualquer regra. Mas nós temos um Deus. Ele não conhece, não. Ele não conhece. Ah, ele tem autoridade? Tem. Ele é o ministro supremo, essas coisas, tudo. Tem autoridade. Mas nós temos um Deus. E a nossa vida não é essa aqui, não. A dele daqui um dia, tadinho, ó, foi-se. Vai aposentar, uma lápidezinha na placa lá no chão, eis aqui, fulano já foi. E foi. Antes tarde do que nunca. E foi. E não só ele, mas todos que não têm essa realidade. Mas que o Senhor possa ter misericórdia dele, ainda em ocasião oportuna, ele possa crer, né? Possa receber a salvação. E nós precisamos estar atentos a isso. De quem nós estamos buscando essa aprovação. Aqui o versículo,
Deixa eu ver se aqui é... Eu tinha separado uns outros versículos aqui. O versículo 5 fala assim, ó. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha. Então, Paulo estava descrevendo aqui, irmão, a atitude que ele tinha. Nós temos que tomar esse cuidado também, porque hoje tem muita coisa aí. Tem muito fantasma. Na hora que você procura, é só sombra. A realidade é outra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente sempre falava isso, irmão, viver de conferência não bate. Conferência é uma fonte, a gente vai lá, tem comunhão, papá, mas nós temos uma realidade de vida. Uma realidade do nosso viver. Igual a diferença que a gente tem hoje, né? Nós temos um alimento diário. Chega a conferência internacional, não sabemos como que vai ser o próximo livro, pelo menos eu ainda não sei. Você sabe alguma coisa? Não, né, Celso? Como vai ser? Então, a gente tem a direção ali, que sai a palavra de direção para as igrejas da terra. E depois tem as mensagens atuais do Pedro, que aí eles fazem essas palavras de imersão, né? Essas poções da imersão, né? Para os irmãos estarem imergindo ali na palavra e estar mantendo o frescor do Espírito. Porque às vezes costuma pegar o alimento diário, ou não tem muito tempo para pegar o alimento diário, então as pequenas porções fica mais fácil para você elaborar aquilo ali, né? Desfrutar, né? Mas base. A igreja é coluna e base de quê, irmãos? Da verdade. Verdade que? Realidade. Parede pode mudar? Engenheiro civil aí, tem alguém? Parede pode mudar? Pode. Os meninos estão mexendo na reforma aí. O pau está quebrando. Mas base e coluna pode mudar? Pode até mudar. Mas que vai arriar, vai. Que vai dar um BO depois, vai. E a igreja é coluna e base. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Para não cair numa esfera dessa aqui, né? Também jamais andamos buscando glória de homens. Nem de vós, nem de outros. Olha bem. Glórias de homens, nem de vós e de outros. Tá vendo como que é sério? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, olha bem. Irmãos, os demônios sabem disso, tá? Vocês vão lá né? Qualquer lugar que a gente for. Eu até falo isso muito com os meninos, né? Aquele salmo, é o Salmo 91 que tem aquele negócio, cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro. Tem 11 mil, né? Salmo 91 ali, ó. Tá lá no Mineirão. Caiu 11 mil. Só sobrou você. Era o único crente. Tava lá, ué. Cai 11 mil, só pode. Ou então é um show aí, não tem qualquer, porque vai cair um território. No meio, né? no meio dos crentes não é, ué. Nem Matheus. Caiu 11 mil, só ficou você lá? Não, ele estava num outro lugar diferente, que caiu, que tem todo lá, ué, né? E aí, irmãos, é a realidade que a gente precisa ter. Aí está aqui, ó, bem claro. Ó. Embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Então, qual que era o interesse do apóstolo? Cuidar das igrejas, cuidar dos irmãos. Qual que é o nosso interesse? Cuidar das igrejas, cuidar dos irmãos. Igual nós temos aí, ó. João Molevade está aí. Itabira, Barão de Cocais, Alvinópolis, Nova Era, São Domingos do Prata. Irmão, e nós estamos de pé, irmão quebrado, hein? Nós estamos mancando. Nós estamos precisando ajustar e tá agarrado. Precisamos dar suporte para os irmãos, né? Mas aí, já lembrando, a gente vai estar precisando ajustar os serviços aqui também, né? Bom, deixa eu só acelerar aqui. Colossenses, vamos lá voltar a Colossenses para a gente finalizar? Então, o coração do apóstolo é esse de dispenseiro para as igrejas. Ele é que dá o suporte para as igrejas. É igual a referência. Nós vamos para a conferência internacional. Quem vai trazer a palavra? O apóstolo. Né? O Senhor, graças ao Senhor, tem um irmão aí que está com essa palavra. E aí, irmãos, nós temos que estar bem claros de tudo que o Senhor já fez para nós até hoje. Desde a época, pelo menos eu conheci a vida da igreja, tendo o irmão Dong como a referência do falar profético aqui no Brasil, né? Eu não sei se na época o Itnesi estava vivo ainda, eu acho que estava. Estava, né? Ele balançou a orelha quando? Ele dormiu quando? Quando? Dormiu, ué?
2000 alguma coisa. É. Então, 2000 e pouco, né? Mas a gente... é que o irmão Dong ia lá. Olha bem como que era. O irmão Dong ia lá nos Estados Unidos. Talvez os irmãos não conheçam a história. Porque o irmão Witness Lee era que estava com a palavra, né? Então, o irmão Dong ia lá, tinha um aperfeiçoamento lá. Ele participava desse aperfeiçoamento, trazia um encargo para o Brasil, ruminava aqui com as igrejas. E lá, eles comiam aperfeiçoamento numa semana, um negócio assim, né, Celso? Como é que era? Eles pegavam aperfeiçoamento e davam uma laminada. Vap! O irmão Dong trazia as mensagens, ruminava aqui, a gente ruminava as mensagens 6 meses. E ainda durava até mais tempo ainda. Então a gente via como que era isso, né? Como que era o zelo, né? O cuidado do irmão Dom com essa questão da palavra, irmãos. Como dispenseiro, realmente assim, é uma coisa, né, maravilhosa. Hoje a gente vê o Pedro, né? O coração do Pedro, o encargo. O irmão Dom dormiu no Senhor. O Pedro, nós cremos que vai ficar aí até a volta do Senhor. A gente crê nisso, né? Mas nós também precisamos estar cooperando. Estar avançando juntos. Né? De cidade em cidade, né? Tem aquele louvor, né? A rua é a cura, né? Eu até falo assim, né? O nosso viver da vida da igreja, irmãos, é que nos cura. E nós recebemos essa cura para curar essas pessoas. Por isso, quando a gente vai para a rua ali, a gente vai curar essas pessoas. Tem ali esse sentimento do louvor, porque mexe conosco, faz você mover o espírito. Passa as experiências fortes ali, de negar a vida da alma e pregar o evangelho, que é o que está lá em Apocalipse, né? Quando foi falado sobre a obra ali na África, no alimento diário, mostra justamente isso, né? Sobre essa questão dos vencedores. Então, aqui em Colossenses, o versículo de número 26, fala então, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia... Então, não tem dúvida, porque aqui, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós. A nossa esperança é viver em Cristo. Não é conhecer Cristo, é viver em Cristo. Conhecer, irmãos, é fácil. É fácil conhecimento de gente que tem uma mente boa, então. Às vezes, a gente sempre usa isso, né? Os meninos, às vezes, igual a gente está vendo, né? Os meninos hoje, muito encorajados, né? Os jovens e tal. Eles ainda não têm as propriedades que nós temos. Mas eles têm a pureza ali, o coração de estarem vivendo ali, pregando evangelho, orando e tal. Eles não têm ainda a experiência que nós temos, que eles vão adquirir. Com o tempo, eles vão adquirir. Agora, nós precisamos, diante de tudo isso que já experimentamos, ter essa vivência real. Cristo tem que ser vivido por nós. Não apenas ter esse conhecimento de Cristo. Eu sei o que é, eu conheço, eu sei, eu conheço as verdades. Não, não é isso. É você viver. Por isso estás falando tanto de falar profético. Imersão na palavra. É viver. Isso é viver. Toda vez que eu ouço falar profético, apresente verdade. A palavra real para nós. Imersão na palavra. Viver aquilo que nós estamos recebendo. Aplicar o nosso viver. Aí, ao resultado, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ao 28, o qual nós? Advertindo a quem? A fim de que apresentemos perfeito em? Tá vendo? Aonde que o Senhor vai ser aperfeiçoado? Vida da igreja. É a vida da igreja. É onde nós estamos sendo aperfeiçoados. Para isso é que eu também, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, que o Senhor nos dê graça para a gente avançar, para o Senhor prosseguir conosco, nos levar a caminhar cada vez mais dentro desse encargo que Ele tem revelado para nós, manter-nos vinculados à essência de vida dEle, para que essa palavra se torne cada vez mais real para nós. Nós temos esse irmão que está à nossa frente, o Senhor tem usado o nosso irmão Pedro, dado muita graça para ele, que o Senhor continue abençoando o nosso irmão, fortalecendo. Hoje está lá, né, Vitória da Conquista, talvez a mensagem, não sei se terminou já, mas ele ia liberar uma palavra lá às 5 da tarde, ia ter a conferência lá, né, que o Senhor possa continuar também usando os irmãos que estão acompanhando ele de perto, os cooperadores, e cada um de nós, que a gente possa pedir ao Senhor para nos dar graça, né. Ó Senhor Jesus, vamos ter comunhão, pequenos grupos?